solar e eclipse lunar. Esse é o tema da aula de hoje. Eu sou a professora Rafaela Lima, sou professora de ciências e a gente tem aqui um esquema desses fenômenos incríveis e naturais, que são justamente o eclipse solar e o eclipse lunar. Você já viu algum desses? Possivelmente você já viu um eclipse lunar e talvez, como eu, é doido para ver um eclipse solar. O eclipse solar ele é muito mais raro de acontecer e a visibilidade dele também ela é difícil, ela vai ocorrer sempre em alguns locais. Dificilmente ela vai acontecer de forma ampla num país inteiro. Aqui no Brasil é bem difícil a gente conseguir visualizar. Por quê? Como é que vai funcionar o eclipse solar? No eclipse solar, então a gente recebe a luz do sol, correto? Em alguns raros momentos, acontece um alinhamento entre a posição da Lua e do Sol. Então, repare, a luz do Sol está chegando na gente, ela ia chegar legal, completa, e de repente eu tenho um intruso no meio. A Lua é esse intruso. E aí o que a gente vê, já que a Lua está aqui bem no meio, em algumas regiões, repare que não vai ser tudo, em algumas regiões ficam exatamente na sombra da Lua. Então, o que a gente vê é aquela sombra. Você olha para o Sol e ele vai ficando escuro, escuro, ele fica ali por alguns minutos realmente totalmente escuro, o movimento continua, né? Já que essa Lua ela está se movendo, a gente está se movendo, ela vai saindo da frente e a gente volta a ver. Então, o tempo é muito curto desse fenômeno, deve tomar muito cuidado. No caso de ficar realmente observando, a gente não deve olhar para o Sol, né? Os raios UV eles podem queimar células da nossa retina, levando então a cegueira. Nem no eclipse deve ser visto. Então, tem que se usar um óculos, um filtro especial que é indicado, né? Para que possa se ver com proteção. Então, repare, vão ser em pontos específicos do planeta. Por isso que não é muito frequente. É difícil ter esse alinhamento exato dos três ao mesmo tempo no ângulo. Então, nunca vai ser para todo mundo ao mesmo tempo. E o eclipse solar ele é tão interessante pelas mudanças que ele causa. Imagina você estar de dia e, de repente, esse dia vira noite. A temperatura cai 2, 3 graus, então você sente um friozinho diferente. Às vezes o vento ele altera, afinal o vento ele é formado pela diferença de temperatura. E como rolou uma pequena mudança de temperatura, às vezes para de ventar e de repente volta o vento. É muito impactante, muito incrível. Então é muito comum quando tem um local em que vai ocorrer esse eclipse solar total, atrai multidões de turistas para essa região. Pode acontecer, e às vezes aqui no Brasil, em alguns pontos acontece, olha, vai dar para ver metade, sabe assim, fica meio escuro e depois fica tudo normal. Mas é muito interessante. Então, é eclipse solar, eu tenho então a Lua interrompendo a passagem ali, a gente vê a sombra da Lua, já que ela está interrompendo a passagem da luz do Sol diretamente para a gente. Aí a gente vai para o eclipse lunar. O eclipse lunar, ele já é bem mais fácil de ver, acredito que você já tenha visto. Entra aí no calendário, a ocorrência dele é maior. E aí como é que vai ser? A gente vai estar olhando para a Lua e essa Lua, ela vai ficando escura, ficando escura, ficando escura e fica completamente escura. E depois, mais um pouquinho, ela volta a clarear novamente. Qual é a jogada? Estamos aqui na Terra, né? Olhando para a Lua. A Lua é aquele astro sem luz própria, então ele está recebendo a luz do Sol. Só que calhou de ele estar tentando receber a luz do Sol, só que a gente está no meio aqui, ó. A gente está interrompendo a chegada dessa luz. Então, você fica ali no meio, o que chega sobre essa Lua? Chega só a nossa sombra, então ela fica escura. Vai ter aí o eclipse chamado o eclipse lunar total, em que a Lua realmente fica toda escura, que é quando ela está aqui bem na reta, na umbra da Terra, como a gente chama, bem na ausência da luz. Só que assim, ela não vai ficar, pode assim os reflexos indiretos do Sol chegar sobre essa Lua. Então ela está escura, porém ela pode ficar com um tom meio amarelado e às vezes um tom até meio avermelhado. Já ouviu falar da lua de sangue? A lua de sangue vai ser esse momento dessa lua cheia, essa lua num eclipse, porém recebe ainda alguns reflexos indiretos, dependendo da posição que isso vai ocorrer. Então, é o total. Só que às vezes a lua, a gente fala que é um eclipse penumbral, porque aqui vai estar a sombra total, correto? Mas aqui ainda está assim, sabe assim, aquela coisa mais difusa, aqui na chamada penumbra, tem um pouco de luz, mas está um pouco escuro. Então, às vezes, quando essa posição dessa lua ela está aqui,
quem olha vai vê-la um pouco menos luminosa. De um modo geral, para ser bem realista, quase não dá para ver porque ela ainda está iluminada. Então não se percebe que, olha, está rolando um eclipse, mas é ali o penumbral. E às vezes a gente chama de parcial. Ela está tipo no meio, sabe? Ela está parte no penumbral e parte na umbra total e ela fica bem escura. Tem pessoas que, se não se dá conta do dia, sabe, dá aquela olhada assim, é a lua minguante, tá iluminada só pela metade e não olha mais. Porque se você olhar de novo, você vê que daqui a pouco ela está toda iluminada ou está tudo escurecido. Então, eu recomendo para você, pesquisa aí datas e horários dos próximos eclipses lunares e senta para assistir. Isso aí você não pode passar a vida sem ter observado com cuidado um eclipse lunar. Então, é um fenômeno mais comum e mais fácil de ser observado justamente pelo conjunto dos movimentos da angulação. Já o solar, ele vai ser, de fato, mais incomum. Tranquilo? Revisamos então, eclipse solar, onde a Lua ela está entre a luz do Sol e a Terra, então a gente vê aqui a sombra dessa Lua, mais raro, em locais específicos, e o eclipse lunar, em que a Lua ela tenta ser iluminada, mas nós, a Terra, estamos no meio, impedindo que chegue então essa iluminação. Eclipse lunar pode ser penumbral, pode ser parcial, e o legal mesmo que a gente gosta, que é o total. Ok? Fechamos a nossa aula de hoje e se você quer saber mais sobre Lua, sobre as fases da Lua, tem aula aqui sobre isso. Quer saber mais? Assiste e fica com a gente. Tchauzinho!